E aí, meus amores, tô com saudade de todos vocês, mas a gente vai estar se encontrando de forma online, tá bom? Espero que estejam todos bem e em casa, tá bom? Então a gente continua o nosso conteúdo de Revolução Francesa, falando um pouco sobre Napoleão Bonaparte, quem foi esse grande líder, por que a França, depois de uma grande estabilidade, acabou criando um líder militar. E aí que esse líder que vai dar origem, né, a um grande império de dominações, né, essa França vai ser chamada até de a França napoleônica, porque vai consolidar a força muito grande dos exércitos napoleônicos, tá bom? Então, primeiramente, quem foi esse Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte era um militar que acabou se transformando num grande general, participou de várias guerras, no qual a França batalhou com a Itália e também com o Egito, no qual se sai vitorioso. E se sai vitoriosa a França, então por conta disso Napoleão já consegue ter um grande nome dentro do exército, e a França, depois que os jacobinos foram muito mal na administração, naquela fase do terror, eles vão ser substituídos pelos girondinos, que não vão estar muito preocupados com o princípio da igualdade, vão governar muito mais voltado às suas próprias reivindicações, aos seus próprios interesses, principalmente aos interesses da burguesia e dos grandes banqueiros da sociedade francesa, tá bom? Então, essa sociedade vai ficar um pouco instável politicamente e socialmente, ao ponto de não ter ordem, da população muitas vezes se tornar violenta uns com os outros, e para apaziguar os ânimos, nada mais conveniente para essas repúblicas, principalmente para a França, do que acionar os militares ou o grande exército francês, no caso, colocando um líder desse exército para administrar. Então, é algo que sempre aconteceu na história, não só durante o século XVIII, na Revolução Francesa, mas na história, de vez em quando a gente ainda vê, né, até mesmo no século XX, a gente viu ditaduras tomando de conta de países que estavam instáveis politicamente, certo? Então, esse Napoleão Bonaparte vai assumir a França. No slide aí vocês estão vendo ele. Estimula-se que ele tinha entre 26 e 28 anos. Alguns livros até colocam ele com 24 anos, mas a verdade é que ele assumiu a França ainda muito jovem e conseguiu, né, estabilizar as políticas econômicas da França e as políticas sociais. Só vai pecar pela ambição de querer dominar outras nações e transformar essa França num mega ultra império, somente por uma ideia de transformar essa França numa França muito maior do que a Inglaterra. Resquícios de guerras do qual a França havia perdido, né, para a Inglaterra. A Guerra dos 7 anos. Então, ia e voltava, essa França tinha, né, raiva da Inglaterra por conta dessas batalhas perdidas, tá bom? A gente vai ter aí, pessoal, durante esse período, nós vamos ter uma insatisfação muito grande, tá bom? E no Brasil, enquanto a era napoleônica estava se expandindo, nós vamos ter a família real portuguesa chegando no Brasil. Mas eles vêm para cá fugindo justamente da invasão napoleônica lá na Península Ibérica, tendo em vista que Napoleão Bonaparte tinha instituído, ele já dominando a França, né, administrando a França, ele tinha instituído o bloqueio continental. O que era esse bloqueio, né, ou o que foi? Foi uma ordem no qual Napoleão declarava que nenhum país europeu ou nenhum país europeu poderia, né, comercializar com a Inglaterra. Só que os países europeus necessitavam de produtos vindos da Inglaterra. Novamente a questão França e Inglaterra, né, inimigos totalmente declarados, tá bom? Alguns diretores, como vocês estão vendo aí nos slides, resolveram fortalecer o poder do diretório. O diretório foi aquele período onde os girondinos administraram essa França. Mas mesmo assim, gente, como eu já falei, né, acabaram sendo substituídos pelo descontentamento da população por Napoleão Bonaparte. E aí, Napoleão Bonaparte vai governar de forma despótica. O que é um governo despótico? É um governo que governa à base da força, consolidando os seus ideais. E aí, esse Napoleão vai se transformar num Napoleão despótico,
ao ponto de transformar também essa França numa França imperialista, um império napoleônico, certo? Aí nós vamos ter o início do consulado. Em 1799, essa França apresentou um aspecto extremamente desolador. E vale ressaltar que Napoleão vai assumir essa França nesse período de instabilidade, tá? Ele vai assumir a França, gente, em 1799 e vai ficar por 15 anos no poder, tá? Até 1814. Serviço público desorganizado, população descontente politicamente, a população passando fome, porque o campo já não produzia na proporção que toda a população francesa necessitava. A guerra civil parecia que iria realmente ocorrer, porque a população não se entendia e os poderes também não se entendiam. Ao ponto, pessoal, de haver na França até confisco dos bens das pessoas que não conseguiam pagar os seus impostos. Vamos ver se os slides vão passar. Aí nós vamos ter, gente, Napoleão procurou fazer uma política de conciliação, né, entre aqueles que eram apaziguados. Ele deu uma ideia, de apaziguador dos ânimos, né, a política de reconciliação entre aqueles que eram ligados a uma ideia de que a monarquia poderia voltar e aqueles que não queriam mais o retorno da monarquia, e sim a continuação da república, tá? Então, por isso, Napoleão acabou fazendo um plebiscito e acabou sendo eleito, né, por mais de 3 milhões de votos, dando praticamente amplos poderes para ele, certo? O poder legislativo da época da França, nos slides aí vocês estão vendo, era composto por 4 assembleias. O Conselho de Estado, que era aquele que fazia as leis, é como se fosse a nossa Assembleia Legislativa aqui. O Tribunal, que discutia essas leis, e aí o Tribunal não mudou muito, é o que a gente chama hoje, né, de tribuna, onde os juízes julgam as leis, onde há julgamento, né, de pessoas também, isso é o tribunal. O corpo legislativo votavam as leis, aí eram aquelas pessoas que eram deputados, vamos dizer assim, que votavam essas leis, e o Senado que acabava administrando tudo que foi votado. Então se colocava o Senado em si num patamar de estar prestando atenção se aquilo que foi aprovado vai ser colocado em prática ou não. Então eles ficavam de olho, a função deles era fiscalizar. Aí, gente, o poder executivo era confiado a 3 cônsules, e esse cônsul era nomeado pelo próprio Senado, que era aquele que eu acabei de falar, que administrava tudo. Se as leis foram aprovadas, então, para elas serem colocadas em prática, o Senado tinha que fiscalizar, tá? No geral, pessoal, em 1802, lembrando que em 1804, Napoleão vai fazer o Código Civil, tá? Em 1804 é o Código Civil que vai levar o nome dele, o Código Civil Napoleônico, no qual as mulheres não vão ter tantos direitos nesse código. Ele vai ser um código extremamente machista, tá, gente? Onde os homens vão ter amplos direitos e as mulheres vão continuar sem direitos e sendo aquelas do lar, certo? Que seriam preparadas somente para o lar. Em 1802, Napoleão assinou o Tratado de Amiens, né, onde praticamente ele determina o fim dos conflitos que ocorriam constantemente na Europa, conflitos geopolíticos, que eram conflitos por aumento de território, onde nação A guerrilhava com nação B por uma questão territorial, para anexar aquele território B ao território A. E aí a Europa vivia essa instabilidade territorial, que acabava sendo política também, certo? Então o governo dele acaba reorganizando todos os problemas que a Europa vivia. Então, meus amores, dá para perceber que Napoleão vai estabilizar as políticas econômicas da França. Isso vai fazer com que a população o julgue como um grande comandante, né, como um grande general, tá bom? Então, em 1804, ele, na essência, vai fazer o Código Civil Napoleônico, como eu já havia falado.
Lembrem que no período da Revolução Francesa houve a separação, né, de forma brusca, tumultuada com a Igreja, do Estado com a Igreja. E onde, inclusive, durante a Revolução, até as terras da Igreja foram confiscadas pelos jacobinos. Aqui, Napoleão foi mais, né, inteligente, então ele sela a paz com a Igreja, porque aquela ideia, rapaz, eu não vou ser inimigo de uma instituição que tem muito poder, então vamos nos aliar. É a questão mesmo política dele, tá? Isso em 1801. O Papa entra em acordo com ele, porque a ideia dele era: eu vou me aliar à igreja, mas eu quero as terras da igreja. Não eram todas, né? Mas eu vou querer as terras da igreja. E aí, simplesmente, o Papa acaba aceitando. Ele não tem outra alternativa, né? Melhor aceitar do que muitas vezes bater de frente, porque ele já era tido como um líder autoritário. O Papa aceitou o confisco dos bens e o Estado ficou proibido de intervir no culto. A igreja deixa, né, os seus bens sob a tutela do Estado, somente as terras na França, mas em compensação, o Estado não poderia interferir no culto da igreja. Os bispos, sindicatos, os bispos indicados pelo governo e investidos nas funções pelo Papa prestariam juramento de fidelidade ao governo. Aqui a gente vai ter um problema, porque a igreja ela vai ser submissa muitas vezes às ordens do próprio Napoleão, que depois vai se considerar um imperador, acima até da igreja. É aqui que ele se coloca num patamar de superioridade até ao Papa, onde ele vai obrigar que durante as aulas de catecismo as pessoas sejam ensinadas na igreja a prestar culto a ele, certo? Vitorioso, né, internamente e externamente, Napoleão estabeleceu um regime do consulado em 1802, onde ele recebe do Senado o direito de indicar seu sucessor. Claro que mesmo ele recebendo essa né, ideia de que ele poderia indicar seu sucessor, ele não queria ter sucessor, ele queria se tornar um cônsul vitalício, tá? Aí o despotismo de Napoleão, que vocês, né, a gente acabou de falar, ele em 1804 aprova a nova Constituição. E a partir daí, gente, o Papa foi sagrar Napoleão. E quando o Papa sagra Napoleão, tem até umas imagens que mostram que Napoleão, né? Olha essa imagem, ó. Mostra Napoleão humilhando o Papa Pio VII, que muitas vezes, né, foi submisso a Napoleão, até mesmo por uma questão de medo, certo? Aí vocês vão ver alguns slides de observação, tá? O Código Civil seguiam-se o comercial e o penal. A economia aqueceu, né? Ou seja, a França que passava por situações econômicas complicadas, ela passa a se reerguer. Os camponeses passaram a produzir mais e apoiar o regime. Por quê? Porque na visão deles, Napoleão estava ajudando a economia do país. Então, quando a economia vai bem, a ideia de todo mundo é de que tudo vai bem, quando na verdade nem sempre as coisas estão ligadas à economia. A indústria foi estimulada, o governo concluiu numerosos trabalhos iniciados durante o período do consulado. Que trabalhos foram esses? A construção de canais de irrigação, portos para receber mercadorias e escoar a produção da França, construção de estrada. E, ao mesmo tempo, quando se constroem essas estradas, a França se torna um marco na arquitetura, né? Embelezam as cidades francesas. Napoleão acaba se tornando cada vez mais despóticos até do que os reis que o antecederam, apesar de ele não ser rei, porque ele chegou lá por voto, mais de 3 milhões de votos, mas ele se torna um ditador ao ponto de não querer nas escolas francesas, porque ele implanta o regime secundário, né, as escolas, e ele não quer de jeito nenhum na educação que as crianças, adolescentes estudem as disciplinas de história e filosofia, porque na visão dele eram disciplinas perigosas, que poderiam fazer, né, a mente das pessoas se abrirem acerca do que ele fazia enquanto imperador. E aí Napoleão, meus amores, ele consolida a sua força por estimular a economia, né? Organizou o setor agrícola, fez a indústria prosperar, ao ponto de que ele promulga, né, o Código Civil Napoleônico, proibindo a organização de sindicato. Claro que ele não queria ninguém se opondo a ele. Aí nós vamos ter o mapa que mostra até onde o Império Napoleônico se expandiu, que são as fronteiras da França, onde a França pôde dominar, certo?
serviu-se até da religião, porque, como eu já havia falado, ele impôs que o catecismo da igreja fizesse com que na formação das crianças e dos adolescentes colocassem as crianças e os adolescentes na questão de prestação de culto ao líder, como se ele fosse superior a Deus. E aí, como a igreja não aceitou no primeiro momento, não aceitou mesmo, né? Porque o Papa vai se recusar a fazer isso, porque isso já seria demais, né? Porque a igreja já estava submissa a ele. E aí ele tomou os estados e simplesmente pegou o Papa e confinou na cidade de Savona, em 1809. E aí vamos ter uma grande revolta dos bispos que não vão aceitar a prisão do Papa, né? Porque na visão deles, o Papa tinha sido perseguido e os bispos também estavam sendo perseguidos por uma pessoa que era extremamente despótica, né? Ditador. Aqui o bloqueio continental, como eu já havia falado, foi a ordem estabelecida por Napoleão Bonaparte, proibindo todos os países europeus de comercializar com a Inglaterra, porque a Inglaterra era a senhora dos mares, era dona do comércio marítimo, e a França queria ser a primeira, tomando o lugar da Inglaterra. Novamente a questão França e Inglaterra, né? E aí a indústria francesa foi afetada, pois a indústria francesa não conseguia substituir as mercadorias inglesas no mercado europeu, porque a França proibiu os países europeus de comercializar com a Inglaterra, mas a França não tinha os produtos que a Inglaterra tinha. Então vamos ter um descontentamento dos países europeus, porque eles poderiam até acatar a ordem de Napoleão de não comercializar com a Inglaterra, desde que a França tivesse os mesmos produtos que a Inglaterra, só que eles não tinham. E um dos principais países que não vão aceitar isso vai ser a Rússia. E aí vocês vão ver, tá? Em 1803, a Inglaterra uniu-se à Rússia e à Áustria para lutar contra a França, tá? Mas por que a Inglaterra acaba se unindo à Rússia? Porque a Rússia não vai aceitar, porque produtos que eles consumiam, a França não produzia. E esses produtos vinham de onde? Da Inglaterra. Então é aquela coisa, se você impõe um bloqueio, então você vai ter que vender os mesmos produtos que o seu inimigo vendia para nós, porque senão a população vai ficar descontente, aí já vai ter um problema interno nas políticas daquele país, no caso da Rússia, certo? Só, gente, que Napoleão vai tentar enfrentar, né, a Inglaterra junto com a Rússia e a Áustria, só que ele vai começar a ter as primeiras derrotas, porque a Inglaterra era a senhora dos mares, e na questão naval mesmo, em alto mar, poucos eram os países que afrontavam a Inglaterra, certo? E aí, no fim da guerra, a Áustria acabou sendo separada da Alemanha e da Itália e submetida à França, porque os ingleses venceram no mar, em Trafalgar, na Espanha, mas os franceses acabaram abatendo os russos em terra. Volto a dizer, tá, gente? A marinha inglesa era muito forte. Outra aliança vai se formar para tentar combater as tropas napoleônicas, certo? Aí nós vamos ter a Prússia e a Rússia, que vão acabar sendo vencidas. Aqui a gente vai ter um tratado de paz, que é a paz de Tisby, tá? A Prússia. A Prússia acabou sendo desmembrada, e aí a Rússia teve que se aliar à França, sem querer, tá, gente? Porque tinha perdido a guerra. Então, quando a gente perde uma guerra, a gente fica muitas vezes submissa a quem vence. Para enfraquecer a Inglaterra, Napoleão vai decretar o bloqueio continental, só que aí a gente já viu o que vai acontecer, tá? Os países vão aceitar no primeiro momento, mas depois vão perceber que, como a França não produz os mesmos produtos, a gente vai ter uma Europa que vai começar a se descontentar contra essa França. A França se torna até um país imbatível, mas imbatível até certo ponto, porque eles também vão perder e muitas batalhas, tá bom? Gente, em 1812, a gente vai ter o término da aliança da França com os russos, né? Quando eles vão romper o bloqueio e vão deixar, né, as mercadorias inglesas entrarem dentro do seu território. Napoleão vai invadir a Rússia, vence a batalha em Moscou, que é a capital da Rússia, porque é por terra. E aí nós vamos ter, né, ele vence a batalha em Moscou, mas a gente vai ter um problema, tá bom, gente? A gente vai ter um problema, porque de todas as batalhas que Napoleão vai passar aí por baixo, que vocês vão ver depois nos slides, vocês vão ler em casa, a batalha com a Rússia, ele vai vencer por terra. Depois ele vai querer invadir novamente essa Rússia num período gelado, os lagos congelados,
E aí a Rússia vai fazer aquela tática de terra devastada. Eles cortaram todos os campos agrícolas e aí os franceses, quando entraram, não conseguiram alimentos e nem água. Então Napoleão levou 600 mil soldados e voltou com 60 mil. Foi obrigado a retroceder, certo? Aí, depois dessa derrota, né, contra a Rússia, ele vai ser preso na ilha de Elba e vai acabar fugindo em 1815, retomando um governo de 100 dias, onde a monarquia, né, no caso Luís XVIII, retorna ao poder por um governo provisório e depois, quando ele foge da prisão, ele retoma o poder que estava nas mãos de Luís XVIII e a partir daí ele é preso novamente e é enviado para a ilha de Santa Helena, onde de lá ele não sai mais, tá? Ele falece lá. Gente, aqui é uma forma sucinta, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tirem comigo no WhatsApp, tá? Abraços, a tia tá com saudade. Beijo, tchau.